Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live da Radar com um tema importantíssimo, que é o impacto da inteligência artificial no mercado jurídico, né, pessoal? Veio de fato para transformar completamente a forma como nós atuamos, tanto juridicamente como em termos de gestão. E para isso trouxemos aqui um especialista. Já está entrando aqui conosco o professor Sérgio. Olá, professor Sérgio. Boa noite. Tudo bem, Samanta? Tudo bem, nossos amigos? Tudo jóia? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo para tratarmos desse tema tão relevante para o mercado jurídico e que será cada vez mais, tenho certeza que irá transformar completamente a maneira como nós advogamos, a maneira como nós gerimos o nosso escritório ou departamento jurídico. Então, vamos ouvir aí a voz da sapiência do professor Sérgio. Pessoal, eu quero apresentar um pouquinho aqui do currículo do professor para vocês saberem que trouxemos aqui alguém de fato especializado no assunto, né? O professor Sérgio é graduado em Direito e em Comunicação Social. Ele é especialista em marketing, filosofia e psicanálise e também sociologia política. Ele é mestre em gestão urbana e doutor em administração. Pós-doutorando em gestão urbana com o tema Os usos e as limitações legais da inteligência artificial na gestão das Smart Cities. Então, vejam, né, que pessoa que está aqui conosco que vai poder transmitir o seu conhecimento. O professor Sérgio também é nosso professor do MBA em Controladoria Jurídica e Legal Operations da Radar, que terá início em agosto. Então, vocês já vão poder ter aí um pouquinho do gostinho do conhecimento dele, que irá também agregar para nós lá no nosso MBA. Sem mais delongas, então, eu vou pedir para o professor começar contando para nós, né, guiando aí essa nossa conversa sobre a inteligência artificial. Por favor, professor, fique à vontade. Boa noite, Samanta. Boa noite aos nossos queridos amigos que abriram um horário, imagino, né, que todo mundo tem uma agenda hoje em dia, né, por conta dessa revolução digital extremamente corrida. Então, me sinto muito lisonjeado por estar aí, né, participando aí junto com a doutora Samanta, que é um dos nossos grandes, um dos principais nomes aqui no Brasil, da área de controladoria jurídica. Então, na verdade, a honra é minha, não só pelo convite da live, pelo convite também de integrar esse corpo docente da Radar, que é um corpo aí que prima pela excelência aí em todos os processos. Então, como a doutora Samanta já salientou para nós no início, né, hoje, eu particularmente agora, né, com a minha entrada no pós-doutorado, estou tentando aí dar um passo a mais com relação ao estudo justamente da questão da inteligência artificial dentro do contexto aí das Smart Cities, que já vem sendo aí o meu tema de estudos desde o mestrado, desde no nosso início, por assim dizer, de pesquisa mais no estricto senso. Então, vou tentar delinear alguns breves apontamentos. A ideia nossa é que nós, logicamente, façamos algo de caráter mais informal. Então, se a doutora Samanta me permite, né, que o pessoal aí faça aí as perguntas, os questionamentos, para tentar aí, na medida do possível, eu, na condição aí de facilitador, vamos pensar assim, tentar conduzir um pouquinho a nossa conversa para algo que, de fato, seja mais relevante para quem está, de fato, nos acompanhando. Então, eu vou fazer de maneira muito sucinta, se os colegas me permitem, só um rápido, né, análise, uma abordagem histórica. Por quê? Eu acho que o primeiro ponto bacana a gente trazer agora uma discussão como essa é a origem da inteligência artificial. Acho que é legal porque boa parte das pessoas, inclusive eu, no passado assim, não tão distante, imaginava que era uma tecnologia muito recente, que tinha um recorte, vamos imaginar assim, revolução digital aí, anos 90 para frente. Se nós retroagimos em termos aí históricos cronológicos, na verdade a inteligência artificial dá os seus primeiros passos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, né, um dos pais, por assim dizer, o pai da inteligência artificial, o Alan Turing, ele aparece, inclusive, naquele filme Jogo da Imitação. Inclusive, fica uma sugestão aí para que os colegas possam assistir esse filme, só que naquele contexto, né, obviamente, a gente não tinha aí, né, a mesma gama de tecnologias que nós temos hoje, e a inteligência artificial ela começa a ser colocada em prática, os colegas terem uma noção, a partir de cartões perfurados. E a ideia, naquele momento, era tentar desvendar o código que era utilizado pelos nazistas, né,
naquela época, que era o código Enigma. E como era um código muito complexo, né, o Alan Turing deve pensar o seguinte: como é que eu, a partir de cálculos e modelagens matemáticas, eu consigo tornar esse processo mais célere? Né? Porque o ponto da inteligência artificial que se mantém até os dias de hoje, e é um outro ponto, né, muito bacana da gente trazer aí para nós, aí nesse debate, agora está tentando trazer um pouco mais para a realidade dos escritórios. Veja, a inteligência artificial, ela tem que ser vista enquanto uma ferramenta, mas ela em si não é a solução. Então, tomar um certo cuidado, né, porque eu também comecei a dizer com os meus alunos, eu além de dar aula, eu também trabalho, tem essa lenda urbana, professor, você não trabalha, você só dá aula, né, se dá aula fosse o nosso sacerdócio, eu também trabalho, faço questão de frisar isso, eu tenho uma conexão muito forte hoje com o pessoal aqui do Pará do Pinhão, eu sou, inclusive, né, um dos instrutores aí desse projeto chamado Bom Negócio, então eu tenho, na medida do possível, uma inserção bacana, assim, como consultor, eu trabalho como mentor de startups também, hoje tem muitas low-techs que, de certa maneira, acabam se socorrendo nesse processo de mentoria para tentar aí facilitar uma série de questões de ordem mais técnica. Então, o primeiro ponto para quem está nos acompanhando é o seguinte: tome um certo cuidado, porque às vezes as pessoas acreditam que a inteligência artificial por si só é a tábua de salvação de um escritório. Então, a primeira questão que cabe a nós, aí acho que é uma reflexão que os colegas que estão nos acompanhando agora devem, na medida do possível, fazer, de preferência com seus sócios, uma vez estando aí com mais colegas de trabalho, é o seguinte: o seu escritório, nesse momento, está preparado em termos de cultura organizacional para absorver esse tipo agora de novo, por assim dizer, mindset? E eu falo isso em especial, agora fazendo uma autocrítica minha, né, formação também, a doutora Samantha colocou, a minha formação original é no direito. Durante muito tempo, eu que fiz faculdade lá nos anos 90, talvez alguns colegas aí, talvez estejam nesse mesmo momento, né, fizeram lá o seu curso superior nesse recorte histórico, o direito em especial era uma área muito refratária à infusão de novas tecnologias. Eu passei a faculdade inteira de direito sem sequer ouvir a palavra inovação, tecnologia. Eu, por sinal, os professores com quem tinha contato, salvo exceções muito específicas, muito honrosas, até vinham as novas tecnologias de uma maneira muito negativa, assim, se chamavam as tecnologias de perfumarias. Né? E não, o escritório podia se manter lá dentro de uma perspectiva mais tradicional, ainda trabalhando, né, numa questão mais cartorária, mais tangível, né, como, de certa maneira, a gente viveu aí boa parte da história do direito. E o que nós percebemos aí agora, vamos pensar em termos históricos, essa é uma reflexão muito minha, a nossa área do direito, vamos pensar assim, o campo jurídico, ele foi um dos últimos campos, por assim dizer, colonizado, né, pelas essas novas, né, inovações tecnológicas. No momento meio aponta gosto, né, quer dizer, muitos aí já viam isso com bons olhos, mas como a sociedade como um todo estava caminhando em prol de uma maior performance, você tentar aí utilizar uma série de processos, nós aqui vamos pensar no campo jurídico. A primeira reflexão é o seguinte: será que nós, dentro do nosso escritório, estamos de fato preparados para fazer a infusão desse tipo de mudança? Porque nem toda mudança é algo que é bem visto, né, em especial pelo pessoal, muitas vezes, mais antigo. E é bacana que a gente tenha isso muito claro, porque não é o fato de você ter uma tecnologia à disposição que as pessoas automaticamente, primeiro, se sentem confortáveis em utilizá-la e, segundo, de fato utilizam. Veja o caso notórios, hoje nós temos aí o Pix, que é uma tecnologia que facilita em um monte a nossa vida, e tem pessoas que não usam. E daí você vai conversar com as pessoas têm um receio. Ah, mas o Pix não é seguro. Então, o seguro é o DOC, por exemplo, né? O TED. Né? Então, são dois momentos bacanas a gente imaginar isso, agora já fazendo a transposição para a nossa área, vamos pensar assim, organizacional, e imaginando. É isso. Ok, a gente tem um mindset mais flexível, mais propenso à inovação. Segundo ponto, essas pessoas de fato estão, né, dispostas a trazer esses novos conhecimentos, a reaprender, de certa maneira, a retrabalhar determinados pontos que durante a vida inteira do advogado foram, né, organizadas de uma forma mais tradicional. E o segundo, né, vamos pensar assim, o terceiro aspecto muito importante é o seguinte: a inteligência artificial, vejam só, ela é uma ferramenta. Então, ela não vai substituir, em momento algum, o talento, né, do advogado, porque em enlace perene, permanente,
né, com a tecnologia, existe um ser humano. Quer dizer, a gente não pode também radicalizar ao ponto de imaginar que a tecnologia, hoje que está à nossa disposição, lê essa inteligência artificial, e isso é um temor muito grande, o direito não foge à regra, de que a inteligência artificial vai, aspas, perdão, até o tom meio, né, apocalíptico, acabar com as vagas, acabar com os empregos. Na verdade, isso não vai existir. O que cabe a nós, na condição aí de profissionais do campo do direito, é, primeiro, absorver a maior gama possível de informações, quer dizer, abrir os nossos horizontes. Durante, né, como eu estava explicando no início, mas da minha formação, né, na graduação, isso não era muito bem visto. Né? A área da propedêutica, por assim dizer, que é a área que eu particularmente trabalho até hoje na condição de docente, história, filosofia, né, antropologia, já não tinha, digamos assim, um apreço muito grande por boa parte dos professores, bem como dos meus colegas, que só a questão tecnológica, né? Era visto lá como algo completamente alienígena, aí no campo do direito. Então, né, os colegas que estão agora nos assistindo, aí, se pudesse dar um primeiro apontamento agora, em termos de encaminhamento, tentem agora, nos próximos dias, meses, aí, conforme for a sua agenda, tentar ler, estudar, correr atrás da maior quantidade possível de informações, dizer, ampliar esse teu repertório, porque não tem como a gente barrar esse processo. Agir de maneira refratária com relação à inteligência artificial dentro hoje do campo do direito é algo completamente incongruente. Eu, quando vou explicar esse pessoal da graduação, eu faço uma comparação, a grosso modo, com as estratégias lá que se estavam, né, durante a primeira Revolução Industrial, né, o chamado ludismo, quer dizer, que as pessoas tentavam destruir lá as máquinas, o objetivo de barrar o processo de industrialização. Inclusive, daí que vem a palavra sabotagem, né, porque na Holanda, né, os holandeses, eles colocavam aquele tamanco de madeira, que é o sabute, na engrenagem de uma máquina, e a máquina quebrava, e a pessoa, de maneira muito ingênua, imaginava que a máquina quebrando, olha que interessante, você conseguiria barrar esse processo. E, na verdade, era algo ilusório, né? Porque a máquina quebrava, o gestor, o empresário, lá, o industrial, contratava alguém, arrumava a máquina, às vezes descobria quem era esse colaborador, demitia o colaborador e o fluxo da vida que segue. Então, se alguém aqui que está hoje, eu acho muito pouco provável, tem ainda essa visão de que é possível, de algum modo, você tentar barrar, estancar aquilo que está, de certa maneira, aí, eclodindo nos dias de hoje, por favor, eu posso, talvez, até ser um pouco meio exagerado nesse ponto, mas é algo, aos meus olhos, totalmente incongruente. Não tem como você escapar. A gente tem que aceitar isso de bom grado e tentar, em diferentes níveis aí, correr atrás. Eu acho que isso que é importante a gente mencionar. E, como eu estava colocando, né, imagino que isso é uma ferramenta. Da mesma maneira que no passado nós tínhamos uma máquina de escrever, computador, hoje nós temos uma ferramenta a mais, mas ela por si só, por favor, não vai imaginar que você vai fazer lá a instalação de algum tipo de aplicativo, software, ou algo que valha, da noite para o dia, ela por si só vai conseguir aí, né, triplicar lá o resultado do escritório. Isso, por favor, isso é completamente incongruente. O que a inteligência artificial, de fato, vem trazer para nós, e aí que vem a ideia primeira, para a gente começar agora a trazer isso mais próximo da realidade do escritório, é otimização de processos. Tudo aquilo que, de alguma maneira, né, a inteligência hoje, por conta dessa velocidade, né, por conta do uso desses algoritmos e outras ferramentas mais tecnológicas, né, então, tudo aquilo que no passado nós muitas vezes fazíamos de maneira manual ou nós acabávamos despendendo uma quantidade muito grande de tempo, então, elaborar uma peça processual por completo, hoje, obviamente, que a inteligência artificial consegue entregar algo para nós em um tempo muito mais sério. Quer dizer, hoje ela consegue redigir textos de maneira muito mais otimizada, ela consegue fazer com que nós, muitas vezes, tínhamos que nos preocupar com questões como, por exemplo, lá, vamos imaginar agora um ponto bacana de uso dentro do escritório de direito. Boa parte, talvez, dos colegas que atuam no campo do direito, recebem uma série de demandas que vêm lá para o WhatsApp, vêm para o Facebook, vêm para o Instagram, vêm pelas diferentes fontes, muitas vezes, né, que a pessoa que está com uma situação jurídica qualquer tende a acionar lá o advogado, o escritório, e ela muitas vezes faz isso, né, pelo Instagram, pelo Facebook, não tem um caminho único para ser seguido. E isso, lógico, gera, muitas vezes, dentro do escritório, uma grande confusão, porque surgem demandas que vêm de diferentes, digamos assim, pontos de contato desse escritório com a sociedade, e a gente fica muitas vezes perdido. Né? Quer dizer, aparece uma mensagem lá, muitas vezes, do perfil do escritório, ou de algum advogado, o advogado, infelizmente, não vê. Não por maldade, mas o fluxo lá dele de trabalho é muito intenso. Então, você consegue, hoje,
por meio, logicamente, da inteligência artificial, estabelecer esses hubs hoje, né, por meio dos quais você consegue aí utilizar esse fluxo de informações no escritório, quer dizer, através, por exemplo, de um aplicativo, ou de um software, ou de algo que é feito, customizado, lá para o escritório, lembrando que você não precisa ter soluções só de prateleira, como a gente chama, você pode, logicamente, hoje, acionar uma empresa que atua no campo da tecnologia, ela fornecer para o escritório algo de caráter mais customizado, então você consegue aí, a partir desse tipo de processo, criar como se fossem hubs. Então essas informações, essas demandas surgem aí de diferentes pontos, então vamos concentrar de tal maneira que as pessoas, já que são previamente responsáveis por essa primeira, vamos pensar assim, triagem e ou análise desse tipo de demanda, já consigam, quanto antes, entregar talvez não uma solução lá para o nosso potencial cliente, mas pelo menos uma resposta. Né? Porque talvez para nós, que temos uma formação no direito, isso não seja tão grave, mas para o homem leigo, vamos imaginar que acaba sendo grande parte do percentual da nossa população aqui no Brasil, algo que para nós é extremamente simples, uma coisa até meio banal, isso literalmente rouba o sono dele, da família dele, ele acha que vai acontecer alguma coisa, vai vir um oficial de justiça lá fazer alguma coisa de grave com relação, porque ele não tem, né, essa formação. E daí, pelo simples fato de você, muitas vezes, tranquilizar essa pessoa, do tipo, olha, tranquilo, não vai acontecer nada, o senhor, a senhora, você não vai ser preso, porque talvez para nós uma coisa assim, isso todo mundo sabe, infelizmente não, né, eu que durante boa parte da minha vida na faculdade trabalhava, né, com projetos sociais, e eu faço isso até hoje na condição de docente, você vai nessas comunidades, nem precisa ser muito carentes, as pessoas não têm conhecimento jurídico, assim, básico, assim, sabe, e é bacana que a gente tenha isso muito claro. Então, o que você consegue fazer hoje, lá no seu escritório com inteligência artificial? Você, através de chatbots, como se fossem lá mecanismos de automatização, você, pelo próprio WhatsApp, já tem um script, como se fosse um prompt. Então, dependendo do que a pessoa, porventura, pergunta, você não só consegue fazer uma triagem já prévia, né, com relação a esse potencial cliente, né, que ele não está na consolidada, ele é mais um lead, alguém que está, naquele momento lá, estabelecendo o primeiro contato, obviamente, com esse escritório ou com esse advogado, e dependendo do caso, você já consegue, pelo menos, oferecer para essa pessoa uma gama de informações que deixa ela um pouco mais tranquilo. Talvez não algo de maneira, aí, vamos pensar assim, 100% lapidada, mas pelo menos um caminho das pedras, no seguinte sentido, olha, a solução para o teu caso vai caminhar dessa maneira, por enquanto um dos nossos advogados não pode, de fato, prestar um atendimento um pouco mais específico aí para o senhor ou para a senhora, então, por gentileza, tem esses materiais aqui, desde o próprio escritório, isso é muito bacana, uma outra dica, né, eu também trabalho no campo do marketing, trabalhar aqui que nós chamamos de content marketing, que é o marketing de conteúdo, isso é muito importante para o marketing jurídico, fica uma outra dica, eu sei que não é a nossa temática na noite de hoje, mas aproveitando o gancho, né, tenha conteúdo de relevância no seu espaço virtual, seja lá o seu Instagram, o seu LinkedIn, ou outra plataforma mais, escritórios maiores têm um site, então você já pode aproveitar o último agradável, se a pessoa tem uma demanda, o que você faz? Através desse mecanismo, você utiliza recurso de inteligência artificial, você já faz uma triagem prévia, você já canaliza essa pessoa em um determinado link que está alocado lá, porventura, no seu site, a pessoa lê aquilo, a pessoa tem, naquele momento, uma leitura mais, digamos assim, né, otimizada ou mais positiva por parte daquele escritório, no seguinte sentido, olha, eu, por enquanto, não recebi um atendimento, vamos pensar assim, 100% personalizado, mas só pelo texto que eu estou lendo aqui, que foi escrito pelo advogado X, Y, Z, que são aí, de fato, membros aí desse escritório, eu percebo que esses caras, de fato, conhecem esse assunto. Isso também tranquiliza a pessoa. É igual quando você vai fazer uma comparação, a grosso modo, né, se consultar com o médico. Você entra lá no perfil desse médico e fala assim, opa, ele tem um artigo escrito, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele tem, né, diferentes campos de atuação, ele atua numa situação específica aqui, aquele caso que ficou famoso, ele também teve uma participação, ou ele fez uma análise desse caso. Então, até isso a inteligência artificial consegue aí fornecer para nós. Ela consegue fornecer para nós um outro ponto importante da modelagem hoje de quem que é, vamos pensar assim, o perfil do indivíduo que primeiro aciona o nosso escritório e ou, de fato, quem é o homem médio ou a empresa, que muitos colegas trabalham conectados ao universo B2B, quer dizer, você atende uma organização, quem que é o perfil médio hoje de quem nós atendemos? Quer dizer, nós, o mais chamamos isso de persona, né, e no campo do direito a gente acaba não utilizando isso com tanta intensidade, mas a inteligência ela consegue fazer isso. Ela consegue, através de um processo de análise,
Mas ela pega lá o banco de dados dos escritórios, pode ser inclusive em termos cronológicos, e ela começa a ver, mas peraí, quem de fato está, né, em busca de algo no nosso escritório? É um indivíduo do gênero masculino, feminino, uma idade X, uma idade Y, uma idade Z? Isso é bacana até em termos estratégicos, por quê? Eu sempre procuro concatenar aí a questão jurídica com a questão da estratégia, porque às vezes você, na condição de advogado, acha que o teu público-alvo é A, mas na verdade quem de fato está, né, acionando o teu escritório é um público muitas vezes, com alguns casos parecidos, o que não é tão grave, vamos pensar assim, mas muitas vezes diferente. E às vezes esse indivíduo que de fato já está vindo a você, olha que maravilha, dizer que você não precisa ir lá e pensar essa pessoa do mercado, e muitas vezes do concorrente, ele muitas vezes não acaba estabelecendo um acordo com você na condição de advogado, porque ele não se sente devidamente lá representado. Ele olha lá, né, o teu Instagram, o teu site e fala, peraí, esse escritório aqui não é para mim. Esse escritório trabalha com determinadas demandas aqui que não são de fato aquilo que eu tenho nesse momento, então eu vou procurar lá um outro escritório. Então olha que interessante para nós. Muitas vezes o nosso cliente, o potencial cliente, está literalmente batendo na nossa porta, mas porque, como nós temos aí uma infinidade de atribuições dos nossos escritórios, muitas vezes você não consegue, de fato, perceber isso. Ou até você percebe isso, né? Mas você não consegue imaginar assim, ele materializado na condição de um indivíduo. Então, até isso hoje, a inteligência artificial faz para a gente. Ela pega os dados, olha que bacana isso, e ela consegue, inclusive, materializar isso na figura de uma pessoa, o que facilita muito a nossa questão que nós, da Lumar, chamamos de brand voice, né? Quer dizer, como é que nós, enquanto marca, um escritório, conversamos aí com a sociedade? É porque hoje é importante, vamos imaginar todos aí que são, né, colegas nossos na área de advocacia, salvo você que talvez seja lá servidor público, que também utiliza a inteligência artificial, nós, de uma maneira, temos que trazer aí, né, infusão de verba para o nosso escritório. É porque, como eu sempre digo, e parece algo meio estranho, mas ter lucro não é pecado. É importante que nós, aí, na comissão de profissionais competentes, estabeleçamos um superávit constante no nosso escritório. É mérito nosso. Você tem vergonha. Eu falo para os alunos da graduação, eu falo, olha, errado é você enganar os outros. Então, se o teu escritório está crescendo, se a tua lotec está prosperando, parabéns, coloca isso no LinkedIn. Faz questão de divulgar, sabe? Óbvio, respeitando, né, a questão, né, ética, mas não fique envergonhado com relação a isso, sabe? Então, esses apontamentos todos que estou trazendo para vocês são muito interessantes do ponto de vista agora mais, vamos pensar assim, dos processos dentro do escritório. Agora já é uma transposição mais com relação ao dia a dia do advogado. Sim, sim. Hoje, o nosso tempo está chegando ao final, professor. Vou abrir ainda mais um espaço aí, né, para o professor poder trazer aí mais alguma informação ou concluir aí o seu pensamento. Mas eu gostaria só de aproveitar, responder aqui uma pergunta que chegou para nós, pedindo para que eu mencionasse sobre a inteligência artificial e a controladoria jurídica, né? Então, pessoal, como o professor Sérgio está explicando, a inteligência artificial é uma ferramenta, mas nós precisamos saber utilizá-la, né? Utilizá-la de maneira positiva e segura, né? Que realmente venha para agregar aí o nosso dia a dia. Especificamente na controladoria jurídica, nós temos a inteligência artificial chegando principalmente pelo processo eletrônico, né? Processo eletrônico aí que nós já temos aí 15 anos de processo eletrônico no Brasil, né? Mas desde o surgimento do PJE, que se deu há uns 10 anos atrás, aproximadamente, já o sistema foi totalmente estruturado, né? Com a inteligência artificial, porque o grande objetivo do CNJ sempre foi que todos os julgadores, né, juízes e todos, não só, na verdade, os juízes, os julgadores, mas até mesmo os demais players do mercado jurídico, leia-se Ministério Público, Procuradoria, etc., né, mas para que todos esses atuantes no mercado jurídico pudessem elaborar suas decisões, seus julgados, de todos os tipos, sentenças, acórdãos, fazer seus votos, emitir seus pareceres, no caso do Ministério Público, etc., de forma automática, com o uso da inteligência artificial. Então, isso tem sido alimentado,
há 10 anos e agora o objetivo é que comece a ser posto em prática. Então, a gente está, né, numa nova onda de incremento tecnológico. Então, a gente teve o processo eletrônico, aí a gente teve muita automatização e robotização, né? E agora a gente está tendo a inteligência artificial e outros assuntinhos, como, por exemplo, o polêmico domicílio judicial eletrônico, né, pessoal? Então, assim, tudo isso acontecendo, mas nos mostrando, como o professor Sérgio disse, o caminho é irreversível, né? Tanta gente que lutou contra o processo eletrônico perdeu essa luta, né? E hoje, claro, ninguém quer voltar para o processo físico. E vai ser igual com a inteligência artificial. A gente pode ter receio, mas um receio que vem principalmente de uma falta de conhecimento, né? Então, nós temos que conhecer um pouquinho mais, utilizar, experimentar, né? Para ficarmos hábeis, né, em utilizar essa ferramenta. Então, na controladoria, a gente tem isso para definir o conteúdo de publicação. Então isso é uma sentença, isso é uma decisão interlocutória, isso é aquilo, quais prazos podem advir dali. Então, identificar qual é o conteúdo de uma publicação e automaticamente agendar todos os prazos, compromissos e tarefas dela decorrentes, né? Então, esse é o uso atual, né, que já está sendo posto em prática aí para a inteligência artificial. No campo do jurídico, é a elaboração de peças, né? Composição aí mais automatizada e inteligente de peças em geral. Vamos lembrar, contenciosas e consultivas. E eu vejo, particularmente, professor, não sei se concorda comigo, uma oportunidade muito interessante para utilizar mais a inteligência artificial no consultivo dos escritórios de advocacia e dos departamentos jurídicos de empresas, né? De empresas e de órgãos. Nós temos aqui entre nós, professores, sempre alunos e clientes que são dessas diversas áreas, né? Escritórios, departamento jurídico de empresa, mas também departamento jurídico de outras entidades, né? Inclusive governamentais. Então, nós temos muito que explorar para elaborar um contrato, para elaborar um parecer, para responder uma consulta ou qualquer outra atividade consultiva. E, claro, no contencioso em geral também, né? Mas, por enquanto, na controladoria é mais nesse sentido mesmo, tá? De entendimento a respeito do conteúdo das publicações e agendamento automático de prazos, compromissos e tarefas. Professor, por favor, desculpe aí todo esse comentário longo, mas retorne então com o nosso assunto aí, que já nos restam poucos minutos para a gente poder concluir. Legal, vou fazer agora um fecho, até eu peço perdão pela empolgação, é um tema que particularmente me encanta, né? Mas a questão que eu achei bacana a gente ressaltar, só para tangenciar pelo menos um outro ponto importante da inteligência artificial, é que hoje, através desse tipo de tecnologia, aquilo que nós chamamos de análises preditivas, você consegue analisar e prever uma alta acurácia, né, como um determinado juiz, ou corpo, né, de magistrados, porventura, vai analisar uma situação em concreto. Então, esse é um outro ponto bastante interessante, bastante polêmico, diga-se de passagem, mas que é um outro elemento que daí cabe, né, a nós, no campo do direito, aí, analisar. E só para agora concluir, eu peço novamente aí, perdão, e vou acabar, né, fechando isso em poucos minutinhos. Quando eu vou explicar isso para os alunos, eu faço geralmente uma análise até meio filosófica, eu sou da área da propedêutica, e eu falo o seguinte: toda tecnologia, vou explicar isso do ponto de vista da tecnologia digital e ou outras mais, ela tem aí um pezinho lá na própria filosofia grega, né? Eu tenho um dramaturgo grego que fala algo que eu acho fantástico, e isso uso na minha tese de doutorado, né? Ele fala assim, que toda dádiva é sempre acompanhada de uma maldição. É o Sófocles que fala isso. Então, a inteligência artificial é isso. Ao mesmo tempo que ela é uma dádiva, ela é uma coisa muito boa para a nossa sociedade, a gente tem que saber como que a gente vai conduzir isso, porque senão algo que no primeiro momento era extremamente útil, como a gente pode perceber, o 2 Semanas também trouxe outros apontamentos muito pertinentes, muito inteligentes aí com relação à questão do dia a dia da vida do profissional do direito, ela também pode servir como uma armadilha. Eu queria agora, só para finalizar,
Eu, praticamente, acho um ponto agora para a gente pensar na condições profissionais da área do direito e ou estão conectados. Imagina que tem colegas aí que eu vi que estavam entrando, né, alunos aí que não são formados na área de trabalham conectados à empresa, como, por exemplo, aí o Lowtex, que é o seguinte, é a questão do que nós chamamos de deep fake. Depois já passei para a doutora Samantha uma reportagem, agora que saiu, né, no comecinho do ano, que o Papa, nosso Papa, né, o Francisco, ele foi, né, se manifestou publicamente com relação àquilo que aconteceu no final do ano passado. Acho que muitos colegas aí puderam acompanhar, que foi feita uma foto do Papa usando uma roupa extremamente sofisticada. Não sei se os colegas lembram disso. Para que os colegas vejam isso, só para, né, mostrar a gravidade disso, isso foi feito a partir de inteligência artificial, que é chamado deepfake, uma série de imagens na internet, e ela faz, né, uma recombinação, faz como se fosse um patchwork dessas imagens e cria algo que tem, assim, possibilidade muito grande de ser tomada como crível. Difícil você ver que aquilo é uma mentira. Aí aquilo foi colocado na internet, aquilo foi, né, capilarizado. Para vocês terem uma ideia, a Vogue do Brasil, que é uma das principais publicações de moda, colocou essa foto do Papa nos espaços virtuais dele como se fosse algo verdadeiro. Então, estou dando um exemplo um pouco fora do campo do direito, mas se a Vogue, só tem profissionais, vivem diariamente falando de estética, de moda e outras áreas mais, não tiveram, olha que interessante isso, a capacidade de perceber que aquela foto do Papa era uma foto falsa, olha que complicado. Imagine a seguinte situação, para a gente agora deixar isso um ponto de inquietação para nós. Vamos imaginar, isso hoje é possível, que um advogado, de maneira muito pouco bem intencionada, vamos pensar assim, faz um trabalho parecido e coloca uma foto em um processo. É um filme. Hoje, né, para vocês terem uma ideia, a gente tem mecanismo com a Sora que cria filmes. Olha que bacana isso. Bacana que eu digo em termos, né, fakes. Né? E isso é, logicamente, embutido lá em um processo. Sabe quem, de fato, vai analisar isso? Vamos imaginar lá o magistrado, seus assessores, tem condições, a priori, de saber que aquela foto não é uma foto verdadeira? Agora, vamos imaginar, só para a gente agora finalizar a nossa leitura, que isso, de fato, muito embora seja verdadeiro, é tão bem feito que todas as pessoas que tiveram contato com isso lá, vamos imaginar o advogado, outras mais, né, o próprio juiz seria a parte mais complexa agora para a gente pensar, tomar aquilo como verdadeiro. E imagine que se alguém que, porventura, não fez algo, não só é acusado, como tem uma prova, que até, né, prova em contrário, vamos pensar assim, é tida como 100% verdadeira. Então, imagine a nossa dificuldade daqui para frente, né, que nós vamos ter cada vez mais peritos na área de tecnologia, trabalhando cada vez mais próximo de nós e do ambiente jurídico, justamente para tentar combater esse tipo de fraude. E da mesma maneira que estejamos nós aqui, vamos pensar assim, pensando no que nós podemos fazer de bom para a nossa vida, na condição de advogados, profissionais que estão em uma área conectada ao direito, também tem pessoas que, infelizmente, estão, logicamente, nesse exato momento, pensando assim, cara, como é que eu posso tirar vantagem disso enquanto é tempo? Né? Porque, ó, isso aí, de fato, né, se popularizar, a gente vai acabar tendo algum mecanismo aí que impeça, ou nos limite agora esse tipo de situação. Mas eu, particularmente, perdão se eu fosse muito pessimista, isso vai acabar acontecendo. Agora, será que a gente está preparado para uma realidade onde a gente vai ter que tomar cuidado com tudo? Né? Porque mesmo algo que parece até então, assim, 100% verdadeiro, é fruto de alguém mal intencionado. Então, acho que é um ponto bacana para a gente aí concluir a nossa reflexão. Então, sem mais delongas, agradeço a doutora Samantha pela oportunidade, aos colegas aí pela participação e, caso os colegas queiram depois aí manter essa conversa, que eu acho que é muito importante, muito rica, muito produtiva, tenho aí o meu contato no Instagram, ele estava, inclusive, já, né, alocado lá na página da Radar, e convido vocês, logicamente, a participarem, né, dos nossos trabalhos, que vão agora, né, ganhar cada vez maturidade, o nosso curso de pós-graduação. Né, agora, nós também estamos num outro processo muito bacana, né, se a doutora Samantha me permite fazer aí só um rápido comentário, uma parceria agora do Escritório Radar, né, e a gente vai aí, né, oferecer várias, né, ideias bacanas, né, no campo da educação para vocês. Então, tem muita coisa boa aí pela frente, sabe? Então, mantenham, né, constantemente conectado no Instagram da Radar e outras, né, formas de conexão, que com certeza a gente vai aí, né, oferecer para os colegas que estão assistindo aí várias situações bacanas para aprimorar esse conhecimento, não só na área de controladoria, que é o métier da Radar, mas inteligência artificial e outros, né, campos mais que vão auxiliar na gestão dos escritórios. Então é isso. Obrigado a vocês todos. Uma ótima noite. Ótimo. Nós que agradecemos, professor Sérgio, o seu tempo.
É tão bom conversar com uma pessoa que está estudando profundamente o assunto e pode nos trazer essa abordagem, né? Que foi tão interessante, que passeou aí por diversos aspectos que nós precisamos de fato analisar e ter cuidados para poder utilizar da melhor maneira a inteligência artificial aí a nosso favor, né? Então, muito obrigada, professor. Agradeço aqui em nome da Radar por ter aceito o nosso convite para essa live. Relembrando a todos que essa live fica gravada, também vai para o YouTube da Radar e como podcast lá no Spotify. Esperamos trazer a vocês em breve novos temas e mantenham aí acompanhando toda nosso trabalho, todas as nossas publicações aqui no Insta, porque é muito interessante essa interação que podemos ter, trazendo novos serviços, novos cursos e novidades realmente muito boas para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada, então, a todos. Um abraço. Abraço, professor Daniel Araújo, também aqui conosco. Até a próxima.